Olá, nós somos os pais do Brian. Meu nome é Catrine. Meu nome é Neto, Isaías Neto. A gente quer agradecer ao Daniel, pela oportunidade de divulgar o caso do nosso filho e pedir também, para quem acompanha e assiste o canal Paralelos Metafóricos, que ajude a divulgar, compartilhar, para que mais pessoas possam ver, e qualquer informação entrar em contato com as autoridades, E já fazem 4 anos que a gente sofre sem o nosso filho. Quer falar alguma coisa? Só reafirmar assim no apelo para que divulguem, compartilhem o máximo possível, que vejam o canal do Daniel, que é uma pessoa de bom coração que apareceu aí, e a gente só agradece, porque estamos esquecidos aí, para que realmente a gente possa ter mais uma esperança, que alguém encontre o nosso filho ou dê uma pista, tá bom? A gente agradece. Muito obrigada a todos e ao Daniel. Dizer adeus é algo que fazemos quase todos os dias, mas não pensamos nisso de forma permanente. Quando vamos para a escola, para o trabalho, ou saímos de casa por algum tempo, geralmente dizemos adeus a alguém, supondo que os veremos novamente no final do dia. É o pesadelo de todos os pais. Seu próprio filho desaparecer repentinamente e não aparecer mais, nem em dias, nem em anos, e não há vestígios, não há pista, nada. Como mães e pais vivem depois disso? Creio que este seja um medo primordial de todos os pais. Em alguns segundos, seu filho não está mais lá. Rapidamente pensamos em um acidente, que ele fugiu ou foi sequestrado. Quando uma criança desaparece repentinamente, mesmo que por um pequeno momento, o pânico explode em nossa cabeça e a culpa toma de conta das emoções. Segundo estudos, a maioria das pessoas desaparecidas são encontradas rapidamente, em alguns dias, mas cerca de 1% não. Seu caso permanece aberto por mais de 1 ano, em alguns casos muito mais. Nesse meio tempo, amigos e parentes devem viver com a incerteza e a esperança de descobrir o que aconteceu. É uma dor que nunca passa. O impacto emocional é significativo. O termo viver no limbo costuma ser usado para descrever como as famílias não conseguem simplesmente seguir em frente enquanto um ente querido está ausente, e frequentemente eles oscilam entre a esperança e o desespero. Se a pessoa desaparecida é encontrada, viva ou morta, a família encontra pelo menos uma nova gama de emoções. Existe um corpo que elas podem velar, enterrar e se enlutar. Pelo menos a angústia teve um fim, por mais doloroso que este possa ser. Além do alívio pela pessoa ter sido encontrada, muitas famílias se sentem frustradas. Frequentemente, elas têm perguntas que não foram respondidas, mas e quando simplesmente não sabemos o que aconteceu? Quando não há resolução ou fechamento para permitir que sigamos em frente? Quanto sofrimento uma mãe e um pai podem suportar? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel. No vídeo de hoje, nós conheceremos o caso do pequeno Brian. Esse caso foi indicado pela escrita Isabela, que entrou em contato com a mãe de Brian, Catrine. É um assunto muito delicado, triste e já tem alguns anos que não foi resolvido. Alguns dizem que ele caiu no rio Ribeira, mas alguns familiares têm certeza de que a criança foi sequestrada. Infelizmente, até hoje, ninguém nunca mais ouviu falar do pequeno Brian, mas a mãe ainda tem esperanças de encontrar o filho com vida. Brian Rabi Fonseca, de 1 ano e 11 meses, desapareceu na segunda-feira do dia 19 de junho de 2017, enquanto brincava na área externa do sítio onde morava, em Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A principal hipótese das autoridades é de que Brian tenha caído no rio Ribeira, que passa atrás da casa da família. Apesar de não descartar essa versão, a família, no entanto, acredita que o garoto possa ter sido sequestrado.
O pai foi a última pessoa a ver o menino antes do desaparecimento. Ele saiu para pegar lenha e a criança quis ajudar. Quando nós terminamos de colocar a madeira no fogão, ele entregou outro pedaço para mim e eu continuei o que estava fazendo. No que falei para minha mulher que a gente acenderia o fogão à noite, porque estava frio, voltei para procurar ele e não o vi mais. Foi questão de segundos. Não deu nem um minuto, eu tenho certeza, comentou o pai da criança. Mãe e pai saíram correndo atrás do menino, mas sem sucesso. Nós buscamos por tudo quanto era lado. Eu fui à ribeira do rio e vi uma pegada dele lá. Na hora, achei que poderia ser mesmo daquele dia, mas depois lembrei que eu já tinha ido com o Brian bem naquele local anteriormente. Então, nós acreditamos que ele não caiu na água. Nas primeiras horas após o sumiço, toda a população se mobilizou para encontrar a criança. A zona rural onde o pequeno Brian morava fica a cerca de 50 quilômetros da capital Curitiba. A mãe de Brian, Katrine Rabi, não aceita que ele tenha caído no rio Ribeira, principalmente devido às circunstâncias de seu desaparecimento. Tudo aconteceu muito rápido, numa questão de segundos. Provavelmente o sequestrador já estivesse sondando e esperando uma oportunidade. Peça resgate, nos entregue meu filho. Deixe na delegacia, no conselho tutelar. A gente só quer o Brian e nada mais. Quero apertá-lo e beijá-lo. E ainda vou fazer isso. Em meio a tanto desespero e mistério, Katrine não consegue descrever a dor que está sentindo. Segundo ela, não tem explicação, e o que a mantém em pé é a força de Deus e a esperança de encontrar o filho novamente. Katrine é uma mulher forte e tenta se manter lúcida, mas ela diz que só dorme quando o corpo não aguenta mais. Passa as noites em claro, orando a Deus, querendo saber se o filho já tomou banho, se ele se alimentou direito e se essa pessoa que está com ele está cuidando bem do seu menino. Em um apelo, ela disse: se você perceber alguém parecido, que aborde, converse com a pessoa que estiver com ele, chame a polícia, mas se for um engano, peça desculpa. A mãe não pensa em outra coisa a não ser o filho. O menino completou 6 anos no dia 14 de julho deste ano e Katrine fez uma postagem emocionante em suas redes sociais, dizendo: parabéns, meu amor. Mais um ano sem poder te abraçar. Meu coração se despedaça cada dia sem você. A dor e a saudade é insuportável e as lágrimas nunca cessam. Eu amo você, meu bebê. A avó da criança contou à imprensa como tudo aconteceu. Estavam catando lenha ali da garagem para levar para dentro e o Brian ajudando. E foi questão de minuto, o neto parou para arrumar a lenha e o Brian saiu para fora e ficou ali conversando com o cachorro. A Kátia estava escutando ele falar com o cachorro. E daí o neto saiu, a hora que o neto saiu já não achou ele. Aí foi no galinheiro ali em cima para ver se estava, não achou, daí já saiu para a rua, já saiu para os vizinhos, ela já desceu para baixo, aí o vizinho já veio, já entrou na água para ver se achava alguma coisa, não sei. O corpo de bombeiros foi chamado e trabalharam com a possibilidade de a criança ter caído no rio. Segundo algumas teorias, é realmente possível que o menino tenha caído mesmo no rio, pois o modo como o nosso corpo se comporta varia bastante de acordo com a temperatura da água e a correnteza. Outros fatores também são determinantes, como a possibilidade dele ter ficado preso em uma rocha ou galho. A gente fez o mergulho, né? A parte onde que supostamente a criança caiu. Ela está bastante assoreado ali, né? A gente fez os mergulhos no ponto onde que possivelmente caiu e mais para frente em uma parte onde que o rio ficou represado. A dificuldade aqui nossa é a temperatura da água e a correnteza, né? Que é bastante forte. Né? O mergulhador não consegue se manter no fundo e pode ter acontecido, a correnteza pode ter levado ele para longe, né? A tia da criança, porém, não acredita que ele tenha caído no rio. Ela tem certeza que Brian foi sequestrado. É o que eu mais acredito. Eles estiveram numa festa de aniversário no domingo. Tinha muita gente lá. Sim. Menino loirinho de olho claro. É o perfil ideal. Os fundos da casa da família é um local de difícil acesso para caminhar devido ao terreno lamacento. E seria o único lugar por onde o menino poderia chegar ao rio Ribeira. Não ia. Quando ele tinha oportunidade, ele vinha para a rua. Então a gente vivia cuidando desse trecho aqui, né? Porque lá pro rio ele não ia. O caso do menino Brian aconteceu próximo a Adrianópolis,
uma cidade vizinha a Cerro Azul, onde uma outra criança também desapareceu na mesma época e com quase a mesma idade. O pequeno João Rafael Kowalski, de 2 anos de idade, até hoje continua desaparecido. Na época, o Corpo de Bombeiros realizou buscas no mesmo rio, onde Brian supostamente teria caído, mas até hoje nenhuma pista foi encontrada. Pede oração que se Deus levou, que devolva o corpo, né, pra gente ter a certeza. E se alguém pegou, que devolva ele pra gente também. O que chama a atenção de todos é que outro caso também aconteceu em Cerro Azul, praticamente na mesma região. Yasmin, de 1 ano e 5 meses, desapareceu por 3 dias, mas no caso dela, infelizmente, foi encontrada sem vida. Para os investigadores, essas fatalidades têm muita semelhança. A Yasmin, por exemplo, foi encontrada dentro do rio a cerca de 500 metros da casa onde morava. Pegadas da criança foram encontradas na ribeira do rio, e após uma varredura na região, com a ajuda de parentes, vizinhos e corpos de bombeiro, a criança foi encontrada. Mesmo assim, a hipótese do menino Brian ter sido sequestrado ainda é possível, assim como o pequeno João Rafael, pois na grande maioria das ocorrências de afogamento, o corpo sempre é achado, mais cedo ou mais tarde, como no caso da Yasmin. Porém, Brian parece ter simplesmente desaparecido no ar, o que não é comum. Segundo as autoridades, apesar do número de casos semelhantes, não há indícios de conexão entre eles ou da ação de uma quadrilha especializada no rapto de crianças. Eles afirmam que são fatos isolados. As buscas pelo menino Brian continuaram por mais de uma semana, mas nada foi encontrado na época. Uma das dificuldades, além do tamanho do rio, é que a região foi banhada por fortes chuvas, deixando a água turva e lamacenta. Toda a cidade ficou abalada e o clima na região era pesado. Apesar disso, a esperança de encontrar o menino era grande, para dar um fim a essa história de vez. Com a ajuda de helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas, GOA, a polícia continuou as buscas, além do Corpo de Bombeiros e policiais do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas. Os bombeiros ainda afirmaram que o corpo poderia aparecer em 3 ou 5 dias, mas até hoje, nenhum sinal do garoto foi encontrado. No dia 29 de junho, cães farejadores apontaram que o menino realmente fez um trajeto até o rio, mas nenhuma hipótese deve ser descartada. Outra teoria é de que o garoto tenha sido pego por um andarilho. Eu venho fazer um apelo para as pessoas que verem o meu filho ou alguma criança que seja parecida com ele, que chame as autoridades na hora, que mostrem esse vídeo para a criança, que se ele ver, ele vai reconhecer os pais. E peço que as autoridades, assim que receberem um chamado, que hajam na hora em busca do meu filho. Hoje já está completando 13 dias já que o nosso filho sumiu aqui debaixo das nossas mãos, aqui, ó, dos nossos olhos aqui, ó. Então faço um apelo que realmente quem tiver com o filho, que devolva ele para nós, tá? De coração, a gente pede que devolva ele para nós, porque já não estamos aguentando mais. Está muito difícil ficar sem ele aqui. Os dias vão passando e a gente não está aguentando de agonia mais. Então, pelo amor de Deus. Estamos desesperados já. Pelo amor de Deus. A pessoa que tiver com ele, filho. se estiver vendo esse vídeo, que devolva o nosso bebê, que devolva o nosso Brian. Em novembro de 2017, perto de completar 5 meses do desaparecimento de Brian, a família lamentou a falta de pistas e informações sobre o caso. De acordo com o pai, Isaías Rodrigues da Fonseca Neto, o dia a dia é uma espera por pistas, mas nada acontece. Na época, a mãe, Catrine Rabi, criticou o momento da investigação por parte da polícia, afirmando que as autoridades não entraram em contato com ela após o fim das buscas e que só falaram que não encontraram nada. Catrine mantém uma página no Facebook, onde ainda hoje procura por informações pelo filho. Vou deixar o link da página aqui na descrição. Esses são alguns dos brinquedos, né? De várias caixas que tem guardado. Alguns dos brinquedos dele, as roupas que estão na caixa, roupas do batizado dele, tem outras caixas também. Essa foi a última roupa que ele usou, no domingo de noite. Tem uma foto que ele está sentado numa cadeira, numa cadeirinha azul dele, com o pijama, que foi a última foto que a gente bateu dele no domingo à noite. Esse é o leão dele. Era o brinquedo favorito.
O pai dele sempre tinha o costume de carregar ele nas costas e ele fazia a mesma coisa com o Leão. Onde ele ia, o Leão estava junto. E agora só sobraram as lembranças pra gente. Lembranças que ficam numa caixa, que eu guardo com muito carinho. Brian é uma criança doce, que adora brincar, tem a pele clara, cabelos loiros e lisos e olhos castanhos. Essa dor parece não ter fim, mas eu tenho esperança de que isso vai acabar logo. Que a pessoa que está com ele tenha compaixão e o entregue para nós. Eu acho que alguém estava de olho no meu filho. Ele é muito bonito, carinhoso com todo mundo. A hora que a gente o encontrar, vamos todos embora. Aqui eu não fico mais, relatou o pai, que é do interior de São Paulo. Ele era a alegria de todo mundo, minha, da minha mulher, da minha família inteira. Todos estão angustiados, preocupados, mas com fé em Deus nós temos esperança de achá-lo vivo. O Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas tem a responsabilidade de investigar o caso. Sem pistas acerca do paradeiro da criança, o site da Delegacia Especializada publicou uma foto do menino, divulgando informações com data e local de desaparecimento, as características físicas do garoto e as roupas que trajava quando foi avistado pela última vez. No final de 2017, a Polícia Civil do Estado do Paraná emitiu uma nota sobre o caso. Destacou a situação das investigações, defendendo que a unidade adotou, de forma imediata, os procedimentos necessários para a localização do garoto. A mãe de Brian manifestou-se nas redes sociais quando o desaparecimento do filho completou 3 anos. Ela escreveu: "Hoje faz 3 anos que nossa vida foi roubada de nós. É impossível explicar a dor da saudade, só quem está na mesma situação sabe. São dias e noites de uma dor que não tem remédio, onde a única cura é a morte. Mas, ao seu redor, existem pessoas que precisam de você, que dependem de você. Então, você tem que ser forte, mas de repente você desaba. Você não vê mais a luz no fim do túnel, então você começa a viver por viver. Vive pelos outros, não mais por você." Infelizmente, Brian ainda não foi encontrado. Bom, pessoal, tudo o que eu contei até agora foi a versão dada pela imprensa, mas eu conversei por alguns dias com Catherine, a mãe do Brian, e ela me deu algumas informações que não são encontradas nem mesmo no inquérito policial. Essas informações são cruciais para entendermos o porquê da família ter tanta certeza que o pequeno Brian foi realmente sequestrado, apesar das autoridades apontarem que ele tenha caído no rio. Catherine, eu gostaria que você contasse pra gente, por favor, como foi a dinâmica dos acontecimentos anterior ao desaparecimento do seu filho. Ele estava ele estava comigo e com o neto. Eu estava fazendo almoço, era quase perto das 11 horas da manhã. Eu estava fazendo almoço e como o tempo já estava fechado, né, a gente sabia que ia chover e a noite ia esfriar, a gente tinha deixado lenha secando, né, na garagem, ali próximo da garagem, e o neto ia recolher essa lenha para não molhar, porque eu ia ir com ele, né, ele fazia o transporte das crianças, né, para a escola, né, no centro de Cerro Azul, e eu ia ir com ele que eu estava mexendo com umas documentação de uma licitação que eu ia participar na prefeitura. Aí o neto foi recolher a lenha e eu estava fazendo o almoço. Daí ele ia deixar o Brian ali dentro comigo. Daí eu falei, não, leva ele junto para te ajudar, senão ele vai chorar, porque era o grude do pai dele, né? Daí o neto levou ele junto para ajudar. Na garagem, bem na frente da cozinha mesmo. Eles fizeram umas 4 ou 5 viagens, né? O Brian carregando os toquinhos, né, de lenha, né, os gravetinhos, e o neto com a lenha mais pesada. E a última vez que eles entraram, né, o neto entrou com a lenha e estava ajeitando dentro do fogão a lenha. E eu estava no fogão a gás, do lado do fogão a lenha, próximo da porta. E o Brian passou por trás de mim, com os gravetinhos na mão. Eu até falei, né, que bonitinho, ajudando. E nisso o neto, ele saiu de novo para fora e o neto falou para mim, eu vou deixar ajeitado aqui já,
já colocando, né, a lenha dentro do fogão, já vou deixar ajeitado aqui para chegar de noite só acender, porque vai esfriar. Ele terminou de ajeitar ali e foi pegar o Brian na garagem para dar banho nele, né, pra gente almoçar e sair. Daí ele saiu na garagem, o Brian tava na garagem, o galinheiro, onde ele amava, né, ficar com as galinhas, era nos fundos da casa. O Neto foi ali, ele não tava no galinheiro. O Neto voltou e falou: o Brian não tá aqui. Daí eu até falei: ele foi atrás da Meia então. A Meia é uma vizinha, né, que mora ali a 200 metros mais ou menos, que tinha saído há uma meia hora mais ou menos ali da minha casa. Daí eu falei: ele foi atrás da Meia então. Daí o Neto foi até a casa da Meia, que fica uns 200 metros, é bem pertinho. Só que ele não chegou aí até a frente da casa dela, porque o pai dela estava no meio da rua, na frente da casa dela. Então ele só olhou, né, o senhor lá de longe e já pensou, né, o Brian não veio para cá, senão já estaria com o senhor, né, que ele chamava de vô até, né. E daí o Neto voltou e falou: ele não tá lá. Daí o Neto foi pro lado de baixo da rua e eu fui pro rio. Na hora. Porque tem o pomar, né, antes do rio tem o pomar. Daí, né, que ele sempre ia ali pegar laranja pra gente descascar, que era tempo de polcã. E não tava no pomar e eu fui direto no rio, onde não tinha um carreiro. E não tinha um carreiro que desse acesso direto ao rio, até porque o Neto nem deixava, né, porque a gente já tinha, né, uma preocupação com o rio. Tinha como se fosse uma cerca daqueles capim cortante, sabe? Aqueles capim grande, alto, cortante. E eu passei pelo meio daquele capim lá, nem sei como. E daí, passando os capim, tem um barranco de 1,5 metro mais ou menos. Que não tinha nenhuma escada, né? Porque o Neto já pulava lá. A primeira vez que eu fui lá, eu até caí. E inclusive o bombeiro caiu também nesse barranco. Então por isso que eu digo, seria impossível o Brian ter ido lá, ele teria caído ali no barranco, chorado, né? Então, no primeiro barranco, né? Porque depois tem mais um. Daí eu passei pelo meio daquele capim lá, pulei lá embaixo no barranco e já fui direto, né, descendo mais devagar o segundo barranco, que é mais liso e íngreme, até chegar na beiradinha que dá um espaço, um corredorzinho de mais ou menos uns 50 centímetros do rio, entre o barranco e o rio. E eu olhei e não vi, eu estava tão nervosa na hora, né, que eu não vi pegadas nenhuma ali, né, fiquei olhando no rio, tava calmo, bem ali atrás de casa ali, como se fosse um poço parado, sabe? Fiquei ali por algum tempo, né, para ver se eu via alguma coisa na água e não vi nada. Aí voltei já pensando, não, pra cá ele não veio, então ele tá na rua. E da distância da nossa garagem lá até o rio são 50 metros. Mais ou menos, entre 50 e 60 metros. Quando o bombeiro fez as contas lá, né, na idade que o Brian tinha, 1 ano e 11 meses, na época, andando igual um bebê ainda, né? Ele andava bem, mas, né, tinha uns canos de água, o terreno não era reto, tinha mato, tinha todo aquele capim para ele atravessar, né? Aqueles capim cortante, mais o barranco. Então, até ele chegar na água, nas contas do bombeiro, daria de 10 a 12 minutos. E não levou 1 minuto pra gente... que a gente descuidou, né, que eu digo, para ir atrás dele, para pegar ele para dar banho e, né, o ato do desaparecimento ali. Existem muitas informações desconexas que eu encontrei no inquérito policial em comparação aos testemunhos, reportagens e depoimentos de sites e jornais. Você poderia nos dar a sua versão? Como tudo aconteceu no momento que Brian desapareceu até o início das buscas? Como muita gente comentou, né, então uma coisa ou outra assim que aqui no caso
do momento, né, que ele desapareceu, né, claro, foi bem rápido mesmo, foi questão de segundos. E no momento que o neto, né, o pai dele foi pro lado da rua buscar ele, na mesma hora eu fui pro lado do rio, então não daria tempo de ele chegar até a beirada do rio, sabe? E essa pegada que o neto viu realmente foi da quinta-feira do feriado de Corpus Christi, que ele teve lá. E a pegada ainda estava lá porque não choveu, né? Então, porque ele desceu o Brian no chão, na beirada do barranco ali no rio. Então ficou, né, as pegadas dele ali. Porque ele não teria como andar sozinho ali, ele teria rolado e ido direto pro rio. Por isso que a gente descarta o rio, né? Porque não tem possibilidade. O barranco era muito alto para descer até o rio, sabe? E foram 17 dias de buscas, né, dos bombeiros, e teve uma outra parte que eu li também dos cachorros, né, que relata ali que os cachorros, o cachorro, né, do canil do bombeiro lá, foi em direção à água, né, sentindo o cheiro do Brian, e na verdade o que o bombeiro explicou pra gente, que o cachorro sentiu o cheiro do Brian ali em todos os cantos ali, inclusive no rio, né, porque ali era o local do Brian. Então tinha o cheiro dele em todos os cantos ali. E na verdade o que a Sicredi falou que o bombeiro fez um relatório tipo superficial, né? Que eles acreditam que, né, o Brian realmente tenha caído no rio e o bombeiro é que não fez um bom trabalho, sabe? Apesar de 17 dias de buscas, né? E o próprio bombeiro afirmou, não tem a mínima possibilidade da gente não encontrar um corpo em menos de 3 ou 4 dias, né? Porque o corpo boia. E não tem, no rio lá, não tem nenhum, tipo, esconderijo ou fundo de pedra, alguma coisa assim que pudesse esconder o corpo, né? E depois, no dia, eu me lembro que no dia deu uma garoa. Foi aquela garoa fina, assim, tipo o dia inteiro garoando. Começou aquela garoa umas 2:30 da tarde e foi até anoitecer. Mas já tinha chovido há mais de uma semana já. Depois não choveu mais. Então o rio já estava tipo quase no nível praticamente. A água não estava tão suja. E depois desse dia ficou 53 dias sem chover. Que teve alguns lugares até que dava para você atravessar andando no rio. E a gente até, né, tinha pedido para a Sicredi, pedir para os bombeiros voltarem até, né, que o rio estava quase seco, mas eles falaram que não é assim que funciona. Daí não quiseram voltar, mas então, né, a gente praticamente descartou a possibilidade do rio mesmo, pelo fato, né, de eu ter ido na hora praticamente, né, e não daria tempo dele chegar até o rio, e que nem os bombeiros mesmo falaram, é impossível a gente não ter encontrado o corpo. Nem o sapatinho. E nem roupa, nem sapato, nem nada, né? Os cachorros do canil também teve a uns 2 quilômetros, mais ou menos, da nossa casa ali, numa escola abandonada. Tipo, tava abandonada, ela tava desativada já há 1 ano e meio, essa escola. É uma escola rural. E o cachorro entrou dentro do terreno da escola e foi até o muro dos fundos dessa escola, chegando a arranhar o muro, sabe, querendo subir no muro. O bombeiro, né, que estava acompanhando o cachorro até subiu no muro para dar uma olhada, alguma coisa, mas não viu nada. Só que dentro de uma das salas, são 2 salas só, dentro de uma das salas tinha uma caixa de brinquedos virada no meio da sala. Como se tivesse alguma criança teve lá e brincou com aqueles brinquedos, sabe? Mas a Sicredi não quis investigar. Eles não quiseram investigar, mesmo a gente falando que aquela escola já estava desativada há 1 ano e meio. Né, a gente até pediu, né, para pegar alguma digital de algum brinquedo, alguma coisa assim, mas eles não quiseram fazer essa investigação.
Sim, e né, com relação ao rio, porque até os próprios ribeirinhos, né, ficaram em alerta, né, os bombeiros deixaram eles em alerta, né, os pescadores ali, né, próximo da região, quem morava próximo ao rio, para que ficassem em alerta, né, se aparecesse alguma coisa, se vissem alguma coisa, roupa, sapato, qualquer coisa, né, e os bombeiros fizeram 80 quilômetros dentro do rio, com mais um empresário lá da cidade que estava ajudando, né, que tinha bote e tudo, né, e conhece bem o rio também. Eles percorreram 80 quilômetros dentro do rio. E daí mais o helicóptero do GOA, que ficou sobrevoando, né, até o limite do estado, que era Adrianópolis, né, entre Adrianópolis e Ribeira. E nada foi encontrado. Inclusive faz 4 anos já, né, que a gente está esperando por parte do Sicredi a foto de envelhecimento, né, que eles fazem para uma nova divulgação, né. 4 anos esperando. É realmente inacreditável. A impressão que temos é que as autoridades ficaram satisfeitas com a possibilidade do Brian ter caído no rio, e isso já bastava. Mas, Catrine, hoje, como o caso está? Eles continuam investigando ou já foi arquivado? Não, eles não podem arquivar porque não tem um corpo. Então, se não tem um corpo, consta como desaparecido. Então, não pode ser arquivado. Mas está engavetado. A última vez que a gente falou com eles foi o ano passado, pedindo, né, a foto novamente. Daí, né, como começou a pandemia, agora tudo é culpa da pandemia, né? Daí eles também falaram que quando aparece, né, alguma pista, eles vão atrás. A última pista que a gente teve foi perto de Ponta Grossa, que teve um aluno que veio fazer aula na autoescola onde meu marido trabalha. E olhando a camiseta, né, que o Neto trabalha com a camiseta do Brian, ele falou, né, que pode ser o seu filho que eu vi lá. Daí a gente passou pro Sicredi e tudo, essa pessoa foi dar o depoimento também, né, e eles falaram que foram até lá, isso foi ano passado, mas não encontraram nada, não encontraram nem uma criança parecida, né, que pudesse ser o Brian. Então, segundo eles estão investigando, né, quando aparece alguma coisa. Mas até hoje nada. Descartada a possibilidade dele ter caído no rio, você ou alguém da família tem algum suspeito em mente? Suspeitos a gente tem sim, e nem todos a Sicredi quis investigar. Só que são suspeitos, né? Não podemos afirmar nada. Até onde a gente pôde investigar, a gente investigou esses suspeitos. Mas a gente acredita também que não foi tipo tráfico, como é que eu posso te dizer, pessoas de fora, porque enquanto ele estava ali recolhendo a lenha, né, até mesmo no dia, né, desde das 8h30 da manhã, que foi a hora que a gente levantou, não passou, e nem na hora do desaparecimento, não passou nenhum carro, nenhuma moto, né, até porque a gente morava bem próximo da rua, e como é sítio, né, não tem barulho de cidade grande, né, então se passa um carro, uma moto, você ouve longe, né, e os relatos dos vizinhos, né, também, que deram depoimento, falaram, né, que não viram nenhum carro estranho, nenhuma pessoa estranha, nada. Então, a gente tem, claro, tem a possibilidade, né, de ter ficado alguém escondido, talvez por alguns dias já, olhando, sondando, não sei. Mas também temos as suspeitas de alguns vizinhos mesmos próximos lá. Mas não podemos afirmar nada, né? Porque tudo o que a Sicredi fez foi fazer um depoimento formal. Nada de investigação. Como foi relatado por alguns veículos de comunicação, parece que outras crianças também desapareceram na mesma época. Como citei no vídeo, tem a Yasmin, João Rafael
E também o caso do pequeno Luiz Felipe, dentre tantos outros. Desses que citei, apenas a Yasmin foi encontrada. Então eu te pergunto, seria algo recorrente na região, o sumiço de crianças? E devido a isso, a suspeita de sequestro realmente pode ser mais plausível? A última vez que eu entrei no site do Sicredi para ver, foi o ano retrasado, estavam no total de 30 crianças desaparecidas, até 12 anos, que é o que o Sicredi atende. O Brian foi o número 28. Depois do Brian, 9 dias depois do Brian, desapareceu o Luiz Felipe Machado, de Telêmaco Borba, próximo aqui de Curitiba também. E até hoje também não se tem nada. No caso dele, foi descartado o rio porque o rio ficava muito longe. E no caso do João Rafael, até hoje a Sicredi fala que está no rio. Essa história parece quase esquecida para o mundo. E acho que cabe a nós, pessoas que se compadecem da dor dos outros, mantê-la viva. Afinal, se não fizermos, quem fará? Este caso é tão frustrante porque há tanta especulação e tão poucas coisas que realmente sabemos com certeza, e embora tanto tempo tenha se passado e seja improvável que a polícia esteja trabalhando neste caso até hoje, acho que ele ainda pode ser resolvido. Cada caso é um caso, e onde há fé, há esperança. Só podemos esperar que nossos entes queridos recebam a justiça que tanto merecem, mesmo que chegue anos depois. Todos nós temos este sentimento. Todos precisamos da libertação. Eu nem consigo imaginar como isso deve ser difícil para todos que amam o Brian, especialmente os pais. Espero que um dia eles obtenham as respostas que merecem. Se você tem qualquer informação sobre Brian, entre em contato com o Serviço de Investigações de Crianças Desaparecidas e com a Polícia Civil de Cerro Azul. Eu vou deixar os telefones aqui na descrição. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontra um link com todas as nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, o @paralelometafórico, além das nossas campanhas de apoio no Apoia-se, Seja Membro e o e-book de Jack, A Crônica de um Enigma. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.